convidamos o gerente da Unidade de Competitividade, César Rissetti, para falar sobre as ações voltadas para a inovação em empreendimentos de pequeno e médio portes na agropecuária, no âmbito do SEBRAE. Com a palavra. Bom dia. Um dia no futuro ainda, não é qualquer dia, né? É um bom dia de pensar o futuro. Então, primeiro agradecer a oportunidade da gente estar junto, né? Presidente Melles, ministro Paulinelli, nosso presidente da Embrapa, Celso Moret, todos os colegas fora do futuro, das instituições que estão aqui junto, Alexandre, que da CNA, da nossa Confederação da Agricultura e Senar. É um momento muito estratégico em termos de país, né, em que se define futuros. Mas esse futuro ele vem no momento que a gente constrói o dia a dia. E hoje o que nós temos, né, no Brasil é uma sociedade cada vez mais a gente percebe como as pessoas estão migrando para um movimento de empreender. Então a gente nunca ouviu tanto falar sobre empreendedorismo, né? O SEBRAE trabalha com empreendedorismo há 50 anos e está projetando seus 50 anos para frente. E se a gente pega há 30 anos atrás, né, 20 anos atrás, o tema do empreendedorismo nunca foi tão falado quanto é falado hoje. Então, de fato, hoje a gente percebe uma sociedade que busca o seu caminho, não espera o caminho ser construído para ver por onde vai trilhar, mas sim buscar o seu caminho. Então, isso é muito positivo, né? Sociedades que evoluem, que são sustentáveis, que são projeto futuro, o seu movimento tem que ser da sociedade, né? Não esperar acontecer. E hoje nós temos aí um desafio, né? O presidente Melles sempre coloca esse desafio da gente chegar mais aos empreendedores, né? E cada vez que a gente coloca o número, esse número já se torna defasado em pouco tempo, né? Já estamos quase com 20 milhões de empresas formalizadas, mais um quantitativo de gente que empreende e que não se formaliza, né, por muitas vezes não ver essa vantagem na formalização. O nosso desafio é fazer que se formalize e aproveite essas oportunidades que o ministro Paulinelli muito bem falou, né? E cada vez mais esses negócios que surgem são estratégicos para a geração de emprego no país, para a oportunidade de renda, né? E cada vez as pessoas jovens estão empreendendo, né? Há um tempo atrás, o jovem saía da universidade, né, com o sonho de ter a carteira de trabalho assinada. Hoje, o que a gente percebe quando trabalha nas universidades, na educação superior, nas educações secundárias, é que o jovem já começa a pensar em empreender, né, ver o empreendedorismo como um futuro, como algo que aquilo garanta a sua renda, o seu emprego. Então, a gente tem aí quase 50% da massa salarial dessas empresas. E quando a gente vem para os últimos anos, só 2021, e esse número já subiu em 2022, a gente acompanha pelo CAGED, 7 em cada 10 empregos é gerado nos pequenos negócios. Então, você vê a força que isso adquire e a necessidade que a gente tem de cada vez mais trabalhar com políticas de apoio a esse segmento. E nós, felizmente, tivemos, sim, durante essa pandemia, várias ações muito positivas. Se a gente olha 2, 3 anos atrás, né, e vê o que a sociedade passou, o esforço que a gente teve como sociedade, de fato, para garantir o movimento dessa travessia da pandemia, e felizmente hoje a gente não tem um cenário do ponto de vista, né, de questões sociais, né, que poderiam ser mais graves do que se não tivessem medidas que a gente fez e conseguiu acompanhar durante todo esse processo. E agora só de Pronamp já ultrapassou, esse número já está defasado, assim como do FAMP, cada vez mais investindo para dar oportunidade para as pessoas, né? E aqui a gente sempre trabalha, né, a diretoria do SEBRAE, presidente Mérito, diretor Bruno, Eduardo Diogo, sempre colocou o Brasil, o SEBRAE que o Brasil precisa e um trabalho em rede. Se cada vez mais nós, como instituições, o ministro Paulinelli colocou isso, né, na sua fala, nós percebemos que cada um tem de competência, agregar melhor competência e somar, com certeza a gente vai fazer mais, né? Tanto que no agro, o que a gente fala é juntos pelo agro, né? Nosso grande mote é atuar juntos pelo agro. Então, aqui são várias parcerias que nós temos só com o governo federal, avançando em 11 ministérios e muito de inovação, né? Nova Amazônia Inovativa, Startup Wali, e aqui para a gente o Ali Rural, que foi uma inovação trazida, né, desde o ano passado,
construindo a metodologia esse ano com os pilotos avançando para o Ali Rural. E assim como o Brasil Mais, que usa o Ali, as indicações geográficas, né, que está crescendo, o selo Arte, o Agro Nordeste, né, em que a gente avançou bastante em termos de parceria e levar soluções. Só no Brasil Mais, e agora já estamos com 100 mil empresas, né, que já foram atendidas, estão mensurando, só para a gente ter noção, aquilo que o presidente Mélis falou, isso ganho real, né, 24% de produtividade, em uma intervenção de 4 meses, numa empresa em que ela implementa melhorias e ganha produtividade. Então, é o desafio. Aquilo que o agro fez, o comércio, o serviço e a indústria também. E tem o desafio do agro, porque tem muitas empresas que ainda não entraram como, o ministro Paulino sempre fala, os não tecnificados, né, aqueles que ainda não alcançaram. Então, o programa, de fato, tem feito resultado e de faturamento, aumentando a renda para o produtor, aumentando o faturamento das empresas, né, quase 12% de ganho descontada a inflação, né, tirando o faturamento real que aumentou nessas empresas. Né, e com o custo que a gente sempre acompanha, quanto que a gente investe, quanto sobra no bolso do empresário, qual o retorno. Cada R$1 que a gente põe, R$3 está sendo gerado de mais valor para o empresário. Então, é olhar o custo e o benefício de cada ação que se realiza. Então, isso é um retrato do que nós fizemos, né, ao longo desse tempo em parceria, e aqui colocando muito forte, já indo para 5 mil, e o desafio que a diretoria tem no ano que vem colocar 10 mil agentes, é ir aonde a empresa está. Né? Então, existia no Sebrae, antigamente, uma expressão chamada balcão Sebrae, que é um balcão em que você espera o empreendedor chegar a você. Né? Inverte. A gente está invertendo essa lógica, já invertemos essa lógica. É o agente indo à empresa, conhecendo o empresário, conhecendo o produtor rural, conhecendo a sua situação, para daí sim pensar em ajudá-lo. Não é esperar o receituário sem conhecer como é a condição da empresa, daquele produtor. Então, estamos indo aqui para praticamente 5 mil agentes Sebrae, no Brasil todo, né? Também avançando num programa que a gente chama de Cidade Empreendedora, ajudar a sociedade, prefeitura, associações, sindicatos rurais, entidades empresariais a pensar o futuro daquela cidade. Já estamos aí em 1.349, chegaremos no final do ano, né, a previsão é de chegar a 1.500 municípios, né, para levar políticas para cada cidade. Então, é ir à base, o seu município, a base, os pequenos negócios, tanto do meio urbano quanto do meio rural, que é o que a gente vai falar um pouquinho mais aqui sobre o que nós estamos realizando em parceria no agro. Então, a gente tem, né, dados do IBGE, obviamente que esses números podem oscilar, mas nós temos um volume significativo de agricultura de pequeno porte no país. Então, chegar a essa agricultura de pequeno porte é um desafio, né? São milhares aí de empreendedores. E a gente trabalha desde segmentos da produção vegetal, quanto segmentos da produção animal, né? Atendendo cada um deles na sua especificidade, como o caso da cafeicultura, da fruticultura, o caso da apicultura. Tivemos recentemente, né, num fórum sobre aquicultura e pesca, um movimento de proteína dessa origem crescendo bastante no Brasil, assim como as demais que estão ali. Né? E nós trabalhamos sempre pensando de uma forma, né, sistêmica, ou seja, não adianta olhar só uma parte do processo, tem que olhar todo o processo. E, obviamente, que para isso precisa de quê? Instituições que parcerizem. O Sebrae não é uma instituição de ciência e tecnologia, não é pesquisa, então a gente tem que beber na fonte de quem tem. Por isso, por exemplo, com a Embrapa, os convênios que a gente tem e contratos que a gente tem com as universidades para ter o melhor que existe para a gente levar aonde? Para o nosso cliente, para o pequeno produtor. E aqui nós trabalhamos desde governança territorial, o LÍDER é um programa que movimenta uma região, e quando se movimenta essa região, o segmento que mais se coloca pelos líderes da região é o agro. O segmento que é mais apontado como, nessa região, a nossa vantagem, o que a gente tem de melhor é trabalhar em qual segmento? O primeiro é o agro. O agronegócio, de fato, é presente
no Brasil inteiro, na sociedade como um todo. Então, a gente trabalha com o nosso agente, na inovação, muito boas práticas. As AGTECs têm crescido bastante, né? Só o ano passado foram 8.000 startups de tecnologia que o Sebrae conseguiu atender, né? Esse ano deve atingir 10.000 startups, então é um movimento que tem crescido. O presidente Melles recentemente fez, né, uma parceria com a CNI, né, presidente, para trazer mais metodologia, a gente avançar nos ecossistemas de inovação e cada vez mais com essas tecnologias, por exemplo, do agro, certificações, georreferenciamento, melhoramento genético e o nosso novo agente, que é o Ali Rural. E, recentemente, também colocamos um novo agente, o agente de orientação rural. Enquanto o Ali ele vai ajudar na inovação, em processo, o agente de orientação vai preparar ele e vai ajudar em gestão e mercado para complementar a atuação do Ali. Então, 2 agentes que já estão sendo, um deles já mais avançado, outro que já está avançando para ajudar. Agente de crédito, né? Então, é uma diversidade para atender exatamente essa diversidade que a gente tem de necessidades de política. As políticas públicas, os pós-sistemas de inspeção, algo que a gente precisa evoluir em termos de país, em termos de estruturas de sistemas de inspeção. A gente sente nesse mercado, indicação geográfica, já estamos aí com uma 93ª indicação, né, feiras e dadas de negócio, o processo de internacionalização do agro brasileiro, né, de venda para o mercado internacional desses pequenos negócios. E na gestão gerencial, entra a parte de tecnologia, campo muito forte em Minas Gerais, por exemplo, agroindústria, o balde cheio e a educação à distância. Só nos últimos anos foram 317.000 clientes atendidos em projetos específicos do agro. O Ali Rural já atingiu 493 ALIs, só do Ali Rural. Só do Ali Rural. Em 20 estados do país, e o principal, acho que o ativo que a gente tem como sociedade é ativar as nossas instituições para trabalhar junto. Então, várias parcerias, a Embrapa, estando aqui, a CNA Senar, os ministérios, o Fórum do Futuro, né, a produtor rural, para o pequeno produtor rural. Estamos em vias de lançar um aplicativo, né, chamado Guia do Campo, para ajudar o empreendedor com indicadores, né, saber mensurar na sua propriedade faturamento, a renda, o custo, comparar com os seus pares, né, no momento que a gente tiver mais gente usando, esse empreendedor vai poder georreferenciar a sua propriedade, olhar no seu segmento qual a propriedade do seu, que está 20 quilômetros, 50 quilômetros dele, quanto que ele atinge em termos de custo, em termos de renda na propriedade. Então, chegar a ele reporte de pragas e novidades, né, que a gente leve para o produtor. Felizmente, cada vez mais, as pesquisas que a gente tem feito, uma recente com a Embrapa, mostrando a digitalização do agro, né. Só na última PNAD, né, que saiu, as propriedades rurais que têm conexão de internet, de várias formas, saiu há 5, 6 anos atrás de 20%, e hoje a gente tem 76% das propriedades rurais com algum acesso à conexão. Então, é um novo momento em que o agricultor, em que o produtor está mais conectado, e a gente também tem que se modernizar, levando essa solução aonde ele tiver a condição de acesso, pelo celular, pelo desktop, qualquer outro dispositivo. No agente rural, né, o Ali Rural, na primeira turma que nós já fizemos, né, com 424 bolsistas que estão em campo, aqui é o jovem, o presidente, o senhor participaram da capacitação dele, né, o ministro participou, e são jovens, que vem aqui uma oportunidade, né, e jovens que levam conhecimento para o produtor. 2.000 empresas rurais já atendidas. Aqui nós temos todo um acompanhamento, né, chegar aí 5.000 novas empresas rurais ainda nesse segundo semestre, o ano que vem, e fechar o ano com 7.000 empresas acompanhadas. Aqui nós acompanhamos desde controle gerencial, marketing, vendas, melhoria de processo produtivo, novo produto e redução de custo, propriedade a propriedade, acompanhando ela por 6 a 8 meses de acompanhamento e mensurando.
Só no primeiro ciclo, essas empresas, numa escala de 0 a 5, estavam em 1,9, passaram para 2,4, mostrando que é possível, com intervenções, a melhoria, né, melhorar o seu empreendimento, como esses dois que estão aqui como exemplos, né? Uma empresa de apicultura, Capão Bonito, São Paulo, melhoria do manejo produtivo, porcionamento do mel e levar isso para novo mercado, aumentando a sua renda, aumentando a renda lá na propriedade. Um outro exemplo aqui, né, o Pupunha, né, Palmito Pupunha, Joinville, Santa Catarina, melhoria de processo produtivo, nova embalagem, rotulagem, acessando o novo mercado, aumentando a renda desse produtor. Então, são exemplos desse que a gente compõe esses milhares de empreendimentos que, ao ser acompanhado, dão a resposta. O desafio é chegar a mais, é fazer mais. As indicações geográficas, hoje já está com 93, a última foi indicação de procedente de morango, praticamente 70%, o último levantamento, 70% a 80% das IGs do Brasil é agro. Então, esse é um instrumento muito poderoso para a gente levar para o agro, para aumentar a renda, não de um produtor, mas de um conjunto de produtores que impacta milhares de pessoas, impacta o território onde eles estão. Então, aqui o desafio é a gente aumentar, melhorar, né, fazer avançar esses produtores, e aqui nós temos aqui só nessas, em 89, são 1.218 municípios. Então, o poder dele tracionar regiões inteiras e um conjunto de produtores valorizando aí o seu mercado. Tudo isso é possível levando agregação de valor, levando inovação e tecnologia para esses produtores. Então, obrigado.